Oi, meu povo, bom dia! Hoje, terça-feira, dia 8 de junho, nós vamos dar continuidade à nossa sequência didática, o Rato do Campo e o Rato da Cidade, sequência didática Festas Juninas. Então, hoje nós vamos fazer a nossa atividade 3. Então, nós vamos fazer uma atividade de matemática, tá bom? Lembrando que essas situações problema, que são de adição e de subtração, elas foram elaboradas por mim, simulando uma continuação para a história do Rato do Campo e o Rato da Cidade, tá bom? Então, imaginemos que a história dos dois primos não tenha terminado na parte em que o Rato do Campo decide voltar para casa. Então, nós vamos continuar essa história. E continuando essa história, nós vamos fazer algumas situações problema de adição e de subtração, tá bom? Que tia elaborou como sendo, repito, uma continuação para essa história, tá bom? Então, tia deu um zoom aqui na tela. Preste atenção aqui que eu vou apagar aqui um pouco essa imagem e nós vamos fazer a leitura dessas situações problemas, ok? Vamos lá. Então, na questão 1, diz o seguinte: quando o Rato do Campo chegou na cidade, se espantou com a quantidade de carros que viu. Num telão, passavam os números de carros que transitavam na avenida durante os dias que ficou na casa do primo. Eram 5.500 carros no primeiro dia e mais 3.600 carros no segundo dia. Quantos carros passaram na avenida em 2 dias? Então, olha, primeiro nós temos aqui a quantidade de carros no primeiro dia que ele ficou na casa do primo, o Rato da Cidade. E em seguida, nós temos a quantidade de carros que passaram naquela avenida no segundo dia em que ele estava na casa do primo. Então, a pergunta é: quantos carros passaram na avenida em 2 dias? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar a quantidade de carros do primeiro dia mais a quantidade de carros do segundo dia. Eu vou juntar essas duas quantidades. Então, obviamente, o que eu vou fazer aqui no meu cálculo é um cálculo de... Pensa um pouquinho. Acertou quem disse um cálculo de adição. Se nós vamos juntar quantidades, nós vamos somar quantidades, é um cálculo de adição que eu vou fazer aqui. Então, você vai fazer o seu cálculo de adição aqui para juntar essas duas quantidades de carros e, obviamente, no final você vai ter a resposta da pergunta que é: quantos carros passaram na avenida em 2 dias? Resposta: passaram na avenida tantos carros em 2 dias. Continuando, então, nós temos mais uma situação problema. E dessa vez, eu explico o seguinte, olha. Outra coisa que espantou o Rato do Campo era o tanto de pessoas que havia passando nas calçadas, sem parar. 7.658 pedestres passaram de dia e 7.637 passaram de noite. Faça a conta e ajude-o a achar o total. Quantos pedestres passaram naqueles dias? Então, aqui, mais uma vez, eu vou juntar a quantidade de pedestres que passaram de dia e a quantidade de pedestres que passaram de noite. Então, eu vou juntar esses dois valores. Se eu vou juntar, então, obviamente, o cálculo que eu vou escrever aqui no meu espaço que eu tenho para o cálculo será um cálculo de
cálculo de adição novamente. Então, aqui eu vou juntar os 7.658 mais os 7.637. Fez o seu cálculo? Aí você vai encontrar a resposta da pergunta que é: quantos pedestres passaram naqueles dias? Então, naqueles dias passaram tantos pedestres. Vamos continuar. Na terceira situação problema, então nós temos: o rato da cidade também ficou espantado com a fartura na plantação do primo. Quanto milho, quanta abóbora. O rato convenceu seu primo a levar produtos do campo e vender na cidade. Foram colhidas 8 dúzias de espigas. Dessas espigas, 16 murcharam. 32 foram consumidas e o restante foi vendido. Quantas espigas foram colhidas? Quantas foram vendidas? Então, vamos lá. Aqui, nós vamos fazer mais de um cálculo. Primeiro, eu vou saber quantas são essas 8 dúzias de espigas. Então, vamos lá. Primeiramente, nós sabemos que uma dúzia é 12. Muito bem. Uma dúzia é 12. Uma dúzia, 12 unidades. Então, já que eu já sei que uma dúzia corresponde a 12 espigas, então eu vou pensar aqui. Ele colheu 8 dúzias. Então, se uma dúzia é 12, quanto seria, então, 8 dúzias? Faz essa conta aí pra gente. Pensa aí. Depois que você achar 8 dúzias, quanto que vale 8 dúzias? E você vai colocar aqui no cálculo. Então, agora a gente vai tirar. Nós vamos separar. Primeiro, a gente separa dessas 8 dúzias as 16 espigas que murcharam. Tira essas 16. Depois que você tirar aqui o número de 8 dúzias menos, já que eu estou tirando 16, do resultado, você vai montar uma outra continha aqui do lado. O resultado menos as 32 espigas que foram consumidas. Quando você fizer esse cálculo, o resultado da primeira continha menos as 32 que foram consumidas, então você vai encontrar o restante, que é o que foi vendido. Aqui, depois que você encontrar o restante que foi vendido, a quantidade, então você vai saber, olha, quantas espigas foram colhidas. Olha o que ele disse aqui, ele já tem a resposta para isso. Ele disse que 8 dúzias de espigas foram colhidas. Então, quando você descobrir quanto que é 8 dúzias, então você já vai saber a resposta dessa primeira pergunta aqui. Quantas espigas foram colhidas? E quantas espigas foram vendidas? É a segunda pergunta. E é a que você vai descobrir depois que você fizer a primeira conta aqui, desse valor 8 dúzias menos 16, e a segunda, o resultado dessa primeira conta, menos 32 das espigas que foram consumidas. E aí, você vai chegar no resultado e vai saber quantas foram vendidas. Aqui para essa terceira questão, tá bom? E nessa terceira, aliás, atividade da nossa sequência didática, na atividade 3, com situações problema de adição e de subtração, é isso aí. Temos 3 situações problemas e por hoje é isso que você vai fazer. Não esquece, assiste o vídeo. Se precisar, assiste outra vez.
Se ainda assim permanecer a dúvida, você sabe que pode chamar quando precisar para tirar essa dúvida, tá bom? Não esquece, eu vou estar todos os dias, de segunda a sexta, 7h30 da manhã a 11 horas da manhã, esperando para atender você em tempo real, tá bom? Beijo, beijo, fica com Deus, se cuida e fica em casa.